Informação direto do núcleo duro do Flamengo. De La Cruz tá e quer sair do Flamengo, Pedrão? Vamos falar sobre isso, tem informação sobre o Wesley, bastidores do Flamengo, várias outras notícias do Flamengo, então toca, meu parceiro, minha parceira. Toca então, vem comigo, rubro-negro. Vamos às notícias do Flamengo e não tem nenenê de folga. Ah, porque cadê a folga? Não tem folga no Flamengo. Dia de trabalho duro no CT Nil Drobu. Evidentemente, os atletas do Flamengo, que foram titulares diante da equipe do Atlético Mineiro, fizeram aquele trabalho regenerativo, para regenerar o músculo, né? Para, né, enfim, fazer aquela coisa toda, né? Que tá cansado, aquela coisa toda. E os reservas, naturalmente, fizeram um trabalho normal em campo, com o técnico Filipe Luiz e toda a sua comissão técnica para se preparar diante da equipe do Cruzeiro. O Flamengo enfrenta o Cruzeiro depois de amanhã, na quarta-feira, diretamente no estádio Independência. Pois é, né? E a última vez que o Flamengo esteve lá no Independência, o Flamengo venceu. Foi justamente a equipe do Atlético Mineiro, aquela partida que o Pedro tomou um soco, rapaz, na boca ali, ficou tudo inchado, coitado, né? Preparador físico louco, maluco, boxeador, pugilista louco, lá do Sampaoli, tal do Pablo, né? Até esqueci o sobrenome desse rapaz, ainda bem. Espero nem lembrar. Pois é, a última vez que o Flamengo foi lá foi essa, né? Amanhã tem um outro treino no CT Nil Drobu aí, já com a galera toda reunida, já descansada, já sarada do cansaço aí, da intensidade que o Flamengo impôs para cima da equipe do Atlético Mineiro. E tem também a viagem do Flamengo para Minas Gerais, terra do pão de queijo. Quero ver quem vai me dar o primeiro pão de queijo aí. Eu sei que não tem só pão de queijo, tem aquele cafezinho maroto também, tem um tutuzinho com couve, com arroz, com um feijãozinho tropeiro, um arroz carreteiro, um negócio maravilhoso. Então, me apresenta aí, que eu gosto muito da gastronomia mineira. Adoro comida mineira, minha avó é mineira, meu avô é mineiro, lá de Ponte Nova, né? Então, vamos prosseguindo aqui, que tem muita coisa pra gente conversar. O jornalista Vene Casagrande trouxe através das redes sociais a logística do Flamengo, que já foi definida, como já se imaginava. O Flamengo joga na quarta-feira contra a equipe do Cruzeiro, em Belo Horizonte, em BH, retorna ao Rio após o duelo, tá? Acabou lá, pega o milho, pega a pipoca, joga a chuteira tudo da mala, aquela coisa toda, vai para o aeroporto internacional lá de Confins e viaja de volta para a cidade do Rio de Janeiro. Treina na quinta, no CT Nil Drobu, lógico, vai fazer aquele trabalho regenerativo. Na sexta, treina no CT Nil Drobu e no sábado volta para Belo Horizonte, tá? Para encarar a equipe do Atlético Mineiro. Ah, por que não fique em Belo Horizonte? Vai ter desgaste, coisa e tal. Gente, é uma viagem muito rápida de avião. Você não leva nem uma hora de avião do Rio de Janeiro para Belo Horizonte. Não faz o menor sentido ficar direto em Belo Horizonte, até porque no Rio de Janeiro o Flamengo tem uma estrutura melhor de recuperação dos atletas, o Flamengo tem a estrutura do seu CT, tem o centro de treinamento, entendeu? Então a logística do Flamengo está correta, na minha avaliação, tem que voltar mesmo. Até eu vou voltar, vou voltar e depois ainda vou ir de carro, né? Mas enfim, vamos prosseguindo aí que tem muita coisa pra gente conversar. Matheus Gonçalves tá on, hein? Pois é. O cria do CT Nil Drobu está a fim de jogo e quer mostrar serviço ao técnico Filipe Luiz através das redes sociais. Ele compartilhou uma foto que o Flamengo publicou, né, através do seu Instagram e comentou: muito on, e botou 2 dedinhos assim, top, coisa e tal, aquela coisa toda. Acredito que ele deve ser um dos utilizados aí diante da equipe do Cruzeiro. É aquilo, tá treinando para pegar o Cruzeiro, mas naturalmente já tá pensando lá no Atlético. A gente sabe disso. O Filipe Luiz não vai admitir, não vai falar, como o Tite não falava, como nenhum treinador fala, até porque, né, tem que se respeitar a equipe do Cruzeiro. O Flamengo precisa manter uma pontuação boa ali no Campeonato Brasileiro. Por exemplo, o Internacional, nessa rodada do Brasileiro, eles pegam o Criciúma. Aí você imagina, se o Criciúma perde pro Inter no Beira-Rio, o que é o mais palpável, e o Cruzeiro perde pro Cruzeiro, o Flamengo perde pro Cruzeiro, o Flamengo é ultrapassado na tabela de classificação e sai ali do G4. No entanto,
já aumentou a provável chance do Flamengo vencer, né? A Copa do Brasil. Então tem isso tudo que precisa naturalmente ser calculado. Vamos ver como é que o Flamengo vai ver isso aí. O Felipe Luiz disse que vai montar a melhor equipe possível para enfrentar o Cruzeiro e também o Atlético Mineiro, né? Mas, por exemplo, De Arrascaeta, não acredito que vai jogar diante da equipe do Cruzeiro, até porque tá baleado, tem a questão do joelho, aquela coisa toda. O jornalista Eric Faria desceu a lenha no preço médio da final, né? Foi de R$256 o ingresso do Flamengo 3, Atlético 1. O Eric falou, um absurdo, ponto. A maior torcida do Brasil tem muita gente com dinheiro e pode pagar. Aí o clube se aproveita disso. Ontem o Maracanã estava completamente elitizado. Dava para ver claramente que não era o público que sempre vai ao Maracanã. Não era o retrato fiel da torcida do Flamengo que estava no Maracanã ontem. R$256 para o ingresso no Brasil é muito caro. É um absurdo o que o Flamengo fez. Pois é, Eric, mas assim, eu também acho um absurdo. Eu só discordo, você fala aqui, ontem o Maracanã estava completamente elitizado. Dava para ver claramente que não era o público que sempre vai. Para mim é o mesmo público. Boa parte. Porque o Flamengo já mantém o ingresso caro há muito tempo, né? Por mais que não seja esse o preço médio em geral nas partidas de Campeonato Brasileiro, eu acho que geralmente é assim. Geralmente é assim, tá? Ó, falando em pão de queijo, olha que chegou aqui, ó. Cafezinho e pãozinho com frango, ó. Minha mulher acabou de trazer pra mim, que maravilha, viu? Te contar a história. Então, assim, o Eric Faria, eu acho que você tá certo, viu? Tá certo. Só corrigiria aí que, não era o público, porque geralmente é esse público aí, porque o ingresso sempre tá caro. Não tão caro, mas sempre tá caro. O Wesley foi muito elogiado pela comissão técnica do Atlético Mineiro. Na avaliação de Milito e seus pares, o lateral foi jogador fundamental por parte do Flamengo, galera. Então, certamente para o jogo da volta na Arena MRV, eles vão botar um olho aí no Wesley, vão ficar de olho aí no Wesley, porque sabem do potencial desse jovem jogador, né? Enfim, vamos ver como vai ficar essa situação. Mauro César Pereira se revoltou durante o programa Posse de Bola. Isso porque seus pares falavam como se o Atlético tivesse vencido o Flamengo, sendo que o Atlético perdeu. E não foi só no Posse de Bola que isso aconteceu. A imprensa, no geral, que eu estava assistindo, parecia que o Atlético Mineiro que tinha vencido o Flamengo por 3-1. Não parecia o contrário, né? Dizendo que, esse gol aí, o Galo tá vivo, e coisa e tal, aquela coisa toda, beleza, o Galo tá vivo, né? Botaram emoção aí pro segundo jogo, apesar do Leotis ter feito um grande jogo, mas, gente, são 2 gols de vantagem. É uma grandíssima vantagem. Eu tô vendo pessoas como o senhor presidente do Atlético Mineiro, o senhor Sérgio Coelho, né? Comparando que, não, que em 2014 eles também fizeram 2, e nós viramos aqui. Meu amigo, 2014, melhor jogador do Flamengo era o Everton Cardoso Motozinho, Gabriel Jamal. Filho do Bebeto, Matheus entrando em campo depois, fazendo besteira. Canteiros. Então, assim, eu lembro desse dia. Eu estava em casa nesse dia. Aliás, meu pai não estava em casa, acho que ele estava trabalhando. Trabalhava à noite nessa época. E foi um dos maiores traumas que eu tenho na minha vida, porque o Flamengo abre o placar lá. O Penido narra. Classificação, o Flamengo está classificado. E aí o Flamengo toma 4-1. E o Atlético já havia feito isso no mata-mata anterior contra a equipe do Corinthians, né? Então, assim, agora, foi lá em 2014 que o Flamengo tinha um time bosta e que o Atlético tinha um time bom. É muito diferente. E tinha o tal do gol fora ainda, né? Hoje não tem o gol fora, né? O que ajudou o Flamengo na ocasião, porque o Flamengo fez gol fora, né? Vale lembrar que um ponto a favor do Flamengo é que o Flamengo sofreu apenas 2 gols na Copa do Brasil.
Um contra o Palmeiras, no Allianz Parque, né? O Flamengo estava com esse mesmo resultado e segurou 1-0 lá, Palmeiras, o Flamengo avançou. E um contra o Atlético Mineiro no último domingo no estádio do Maracanã. O Flamengo ainda não tomou 2 gols na mesma partida em nenhuma das partidas da Copa do Brasil. Isso significa que não vai tomar lá? Não. Isso só significa que é difícil fazer gol do Flamengo na Copa do Brasil. E por quê? Porque os caras estão mais concentrados. Os caras estão mais mobilizados. O Flamengo bota a sua força máxima geralmente em Copas. Ah, Pedrão, mas contra o Peñarol, verdade. Contra o Peñarol foi uma bosta, né? A Libertadores do Flamengo foi uma bosta. Se você pegar a campanha da fase de grupos até passar do Peñarol. Só que, cara, para mim é nítido isso. É nítido que o foco é em Copas. E por isso chegou a 3 finais de Copa do Brasil seguidas. E venceu uma e perdeu outra e tá encaminhando aí a outra, né? Não tá garantida ainda, né? Rapaz, tem umas imagens nas redes sociais que tem um torcedor com a camisa do Atlético Mineiro descendo a rampa do Maracanã, né, do metrô do Maracanã, no meio de rubro-negros e, cara, nada acontece com ele. Eu vou tentar até mostrar para vocês aqui, ó. Ó, vocês estão vendo aqui, ó, tá lá o rapaz andando? Nada acontece com ele. Pedrão, por quê? Você queria que acontecesse? Não. Tá de para, não tem que acontecer nada realmente. Isso aqui só retrata que o futebol carioca, por mais que tenha violência, tem tudo isso também, mas por ter nos clássicos Flamengo e Vasco, Flamengo e Fluminense, a tal da torcida dividida, os rivais no Rio de Janeiro, é lógico que tem briga, mas eles convivem com os outros de forma mais natural. Em outros estados, por exemplo, a torcida é única. Então o cara, ele tem ojeriza. Se ele vê, já vira um zumbi ali querendo pegar o outro, né? Ah, torcida 10%. É menos é o nível mais baixo de zumbi, né? Os caras não sabem. Se fosse o contrário, um rubro-negro passando lá entre os atleticanos, eu não sei nem se estaria para contar a história. Então aqui, fica mais um. Eu vou aproveitar esse gancho aqui para pedir ao governador Zema, para pedir às autoridades aí de Minas Gerais, prefeito, entendeu? O presidente do Flamengo, Rodolfo Landim, espero que vocês já estejam conversando, viu? Espero que vocês já estejam conversando. E eu vou falar isso aqui a semana toda, porque para mim isso aqui é utilidade pública e é uma cobrança que a gente tem que fazer, e todo mundo tem que fazer. É responsabilidade do presidente do Flamengo também cobrar alguma coisa. Ou quem ele quer delegar, o Diogo Lemos, o Marcos Braz, interessa. Ele precisa cobrar lá, tá? E outra coisa, o Flamengo vencendo a Copa do Brasil, o Flamengo sendo campeão da Copa do Brasil, eu estou muito curioso para saber qual vai ser a postura dos últimos dias de Landim e Marcos Braz na gestão do Flamengo. Sobretudo do Marcos Braz, que é o vice-presidente de futebol do Flamengo. Se ele vai tomar a mesma decisão que tomaram lá atrás. Lembra, em 2022, o Flamengo ganhou 2 competições e depois cagou o restante do brasileiro? Lembra? Qual vai ser? Vai dar férias pra todo e não, já venceu, vai... Aí começa o outro ano na bosta. Por quê? Porque ganhou um e aí já entra relaxado no outro. Eu quero saber qual vai ser, porque a tabela de classificação do brasileiro vale, ó, grana. A meta orçamentária do Flamengo tá para a 2ª colocação. Pelo menos. E aí? Qual vai ser? Tô curioso. Vamos ver. Vamos ver, né? Tem que esperar ainda o próximo domingo. O próprio Marcos Braz deu entrevista e deu uma pista que o time que o Flamengo deve levar adiante da equipe do Cruzeiro deve ser uma equipe bem modificada. E ele falou, com certeza a escalação de quarta-feira contra o Cruzeiro será a final contra o Atlético Mineiro. É claro que eu não conversei com o Felipe Luiz, quem manda é ele. Não dá para entender isso aqui, né? Primeiro ele fala que com certeza a escalação vai ser visando, e depois ele fala que é claro que não conversei com o Felipe Luiz, quem manda é ele. Mas ele é sabedor da importância do jogo de domingo. E mais do que isso,
O Flamengo tem essa vantagem que é boa, mas não é boa, mas não absolutamente nada. A gente joga contra a força, a história e a torcida do Atlético Mineiro. Isso tem que ser respeitado e considerado. E o departamento de futebol do Flamengo, todos os jogadores, do roupeiro a qualquer um, está respeitando e muito. A gente sabe o tamanho disso e vamos mais do que nunca respeitando. Mas, claro, com uma vantagem considerável, mas que não define absolutamente nada, concluiu Marcos Braz. Tá certo. Tem que ter esse papo, né? Não vai com história de território hostil, depois isso aí vira piada, a gente fica igual o tal do Real Madrid lá, né? Ficamos um ano inteiro lá sendo gastado, negócio de Real Madrid, pode esperar. Enfim, Arrascaeta exalta a mentalidade de Gabigol. Olha o que ele falou. Ele tem muita estrela durante a Flá TV. No momento em que a gente precisa, ele tá lá para fazer gols fundamentais como o de ontem. É um cara que tenta dar o seu melhor para o time e para o grupo. Ele sempre está no lugar certo e na hora certa para concluir as jogadas. Chegamos juntos, compartilhei com ele todos os momentos. Sei a mentalidade que ele tem, um cara obcecado por fazer gols, sempre está na frente dele que uma hora a bola vai sobrar. Os caras crescem com esse e nascem com esse dom. A gente tem que aproveitar e sempre tem que tentar fazer a bola chegar nele, falou Georgian de Arrascaeta. De Arrascaeta abordou também o trabalho de Felipe Luiz e ele fala: a gente fica feliz de que no começo dele seja bom, porque a gente sabe da tranquilidade que o treinador tem, sendo bom, né? Assim, ele conhece muito bem o elenco e o Flamengo. Então a gente tem que se doar por ele e pelo clube, saber que ele vai dar o melhor para o grupo. Amizade é uma coisa à parte do trabalho, tá? É verdade. Se ele tiver que me tirar do jogo, eu não vou ficar puto com ele. Temos que priorizar o clube, falou o de Arrascaeta. E ele até brincou sobre a intensidade do Felipe Luiz. Ele falou: eu falei para ele, 2 anos aqui, acho que ele vai envelhecer uns 5. Acaba o jogo, ele já fica olhando estatística, como a gente jogou, o rival. Chega em casa, toma café, começa a ver o jogo. Eu falei: filho, calma, calma. Senão assim você vai morrer. Falou o de Arrascaeta pro Felipe Luiz, que é louco ali, né? Ficar louco ali pelo jogo e ver o adversário, estudar o adversário. Isso é muito legal. O Mister também era assim. O Mister também é assim. Era assim. Lateral esquerdo, mas Marcelo, que rescindiu seu contrato com a equipe do Fluminense, marcou presença no duelo da categoria Sub-10 entre Flamengo e Fluminense. Garotos do Ninho tiraram foto com o jogador. O Flamengo venceu o Fluminense por 2-0, jogo válido pela taça Edilson Silva, tá? Formação do Flazoeiro em conjunto com o Flabase, tá? Vamos lá, pessoal. Milan mira a contratação do lateral direito do Flamengo. O Wesley envia olheiros ao Brasil. De acordo com o portal RTI Sports, alguns olheiros do Milan assistiram o jogo entre Flamengo e Atlético Mineiro no domingo, no duelo da ida pela Copa do Brasil, da final. E a tendência é que os profissionais continuem no Rio para observar ainda mais o lateral direito. Vão ter que ir para BH, né? Ainda segundo o portal, o Milan pode formalizar uma proposta ao Flamengo pelo Wesley a partir de janeiro. Isso porque a janela de transferências internacional está fechada no momento. Desse modo, as negociações só podem ser iniciadas no início de 2025 e vai custar mais de 20 milhões de euros, viu? Após notícias da TNT Sports da Argentina sobre uma suposta insatisfação do De La Cruz no Flamengo, pessoas negaram as especulações. Pelo contrário, o meio uruguaio está focado em retornar ao time o mais rápido possível e não cogita deixar o clube em 2025. O pessoal aí falando que ele está insatisfeito com pouco espaço. Que pouco espaço? De La Cruz tem espaço, muito espaço do Flamengo. Ele só não joga porque é lesionado. Só por isso. Lesiona, não tem como jogar. Né? Não tem nada disso. Você que tá aí, se inscreva no canal, só no sininho da notificação, deixa o teu like, tamo juntão, saudações de negras.